decisão que Deus te dá, Deus não é surpreendido pela liberdade que te deu. Ele deu liberdade, você faz escolhas, mas Deus já sabe qual é a escolha. E ele também não interage. Ele não obriga você ele não interage. Exatamente, ele não obriga, ele vai, a partir da sua sabedoria. Por isso que a gente tem aquele texto maravilhoso, que o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Olha que negócio maluco. Cristo foi morto antes da fundação do mundo, então foi morto antes de Adão pecar? Foi. Por quê? Prognosis, presciência divina. Deus sabe de todas as coisas. Deus preparou salvação antes do homem cair. Então quando o homem caiu e trouxe aquela promessa, você já tem todo um plano salvífico ofertado para ele. E aí, aquele plano salvífico, o homem terá que tomar uma decisão: salvação ou condenação, aceitação ou negativa, tá ok? Mesmo se Deus tivesse trazido o juízo para Adão, matado Adão e criado outro Adão, o pecado viria do mesmo jeito, porque já estava Sim, muito bem, entendi o raciocínio. Porque o Cordeiro foi morto antes da fundação, né? Então Deus já sabia de todo... matou Adão. Já sabe, posso criar 1 milhão, vai ser sempre esse mesmo resultado. O uso do termo Novo Testamento, você tem, aplicado tanto a humanos como também a Deus, mas somente no caso de Deus ele é um atributo pleno. O homem pode até ter uma informação privilegiada, mas Deus tem toda a informação possível. Deus sabe de todas as coisas e todas as decisões. A presciência de Deus não é causativa, que foi o que você colocou agora. O fato de Deus conhecer de antemão não o torna responsável moral por todos os acontecimentos. Por quê? Deus não é determinante sobre os acontecimentos. Deus é presciente sobre eles. Então Deus sabe todas as coisas, mas a decisão continuou sendo do homem. A presciência de Deus e o livre-arbítrio humano é um equilíbrio difícil, viu? A liberdade humana é uma verdade bíblica que só existe em razão da permissão divina, sem frustrar o seu governo. Olha só qual é o equilíbrio da coisa. Uma das coisas que os calvinistas mais acusam, falam, olha, na verdade, na mente arminiana, Deus não é soberano. Deus não é o todo-poderoso de todas as situações. Por quê? Porque existe algumas situações nas quais é dada liberdade ao homem. Por isso eles apelaram para o monergismo, para dizer que Deus na verdade determinou tudo. Só que olhando para a Bíblia você não acha essa situação. Olha só Cristo, né? Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Veja, perceba os detalhes. Aquele que não crê, ele não diz que será condenado, ele diz que já está. Por quê? Todos já participavam de uma realidade na qual todos estão destituídos da glória de Deus. Condenado já estava. Condenado já estava. A novidade é, você pode sair de condenado para salvo. Qual é a condicional? Crer. Então crer é uma opção. Por que é uma opção? Aí onde entra a forma de governo divina. Uma coisa é você dizer que Deus não governa, uma coisa é você dizer que Deus não tem presciência, como teísmo aberto. Outra coisa é você dizer que Deus, mesmo sendo soberano, ele concede liberdade, ele dá liberdade. Quando ele cria Adão, por exemplo, fez Adão sua imagem conforme sua semelhança. Se Deus é a imagem e semelhança de Deus, Deus tem alguns atributos, tá certo, comunicáveis de Deus. Por exemplo, livre-arbítrio. Deus não tem liberdade? Deus não toma decisões? Então, se Deus toma decisões, comunicou também a Adão o poder de tomar decisões, senão ele não seria um ser racional, senão ele não seria um ser livre, e senão ele não seria responsável. Como é que Deus pune alguém que ele mesmo determinou cometer um crime? Seria uma punição, no mínimo, injusta. Óbvio, né? Então, se Deus pune alguém, é porque alguém poderia ter feito assim ou feito de outra maneira. Se ele fez desta forma, é porque ele tinha a liberdade de fazer, e fazendo torna-se condenável. Tá ok? Então é nesse sentido. Deus ele cria, tá certo? Uma possibilidade para que o homem faça escolha. Aí quando ele cria essa possibilidade, ele cria a partir da sua soberania. Não foi o homem que arrancou de Deus essa qualidade de poder tomar decisões. Foi Deus que cedeu ao homem e disse: pronto, eu te dou escolha, livre-arbítrio, liberdade. Você escolhe entre o bem, olha a linguagem. Escolhe o bem para que vivas, tá certo? E não o mal, para que você não seja condenado. Quem foi que disse isso? Moisés. Pegou o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Escolhe o bem para que seja abençoado, será abençoado tu, tua família, tua maçadeira, teu animal, teu campo, tal. Mas se escolheres o mal, será amaldiçoado, blá. Escolha.
Se Deus, ao longo de toda a Escritura, está falando de escolha, e a escolha, na verdade, é só de brincadeirinha, Deus estaria nos enganando. E nós não queremos que Deus haja desta maneira, tá ok? A presciência de Deus e o livre-arbítrio humano, foi o que a gente falou. A presciência de Deus não invalida o livre-arbítrio, foi também o que a gente acabou de explicar. Por que não invalida? Porque é Deus que confere essa liberdade ao ser humano. Aí eu coloquei esse quadro. Isso aqui eu apresentei quando eu dei uma palestra sobre a soteriologia da declaração de fé lá no Boa Vista, lá no pastor Paulo Cruz. Eu apresentei esse quadro. Partindo de Deus, você tem duas maneiras de pensar. Uma é a pré-determinação, calvinista. Na pré-determinação, a queda no pecado foi determinada por Deus, que é o chamado supranapsarianismo. A expiação é limitada, porque Deus determinou que a maioria fosse para o inferno e uma minoria fosse salva. Ele determinou isso. Calvino diz, antes que eles viessem a existir, Deus já determinou aqueles que vão ser salvos e aqueles que vão ser condenados. Se alguém está dentro do grupo que Deus determinou que será condenado, mesmo que ele tente aceitar a Cristo para ser salvo, a salvação não será aplicada a ele. E ele, em determinado momento, será expulso dali. Por quê? Deus sabe que vai ser salvo e que não vai ser, porém a porta está aberta. Exatamente, ele disponibiliza possibilidade de salvação para todos. A expiação é ilimitada, é expiação suficiente para todos. Por exemplo, da boia, a pessoa jogou ali, uma boia, o cara pega. Isso, ele pode não pegar, exatamente. Agora, qual é a diferença? Deus sabe quem vai pegar e quem não vai pegar. Essa é a coisa, esse é o checkmate. Por isso que no final, alguns vão dizer, Deus não sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Não, sabe sim. Por quê? Porque ele é presciente. Então, ele não é que ele vai determinar, olha, você é obrigado a pegar. Ele fala, não, está livre para você. Só que como ele conhece com minúcias de detalhes todas as decisões possíveis, ele sabe quem se agarra à salvação e quem não se agarra. Essa é a questão. O outro caminho é a presciência. A queda no pecado é fruto, de um mau uso do livre-arbítrio. A expiação é ilimitada, expiação suficiente para todos. E os crentes e eleitos, que é a diferenciação que Armínio faz. Muitos são crentes, creem em Deus, mas nem todos são eleitos. Ou seja, dentre os crentes, Deus sabe quem vai perseverar até o fim. Esses são os eleitos. Os eleitos nunca podem ser condenados. Olha o texto que fundamenta. Pois aqueles que de antemão, isso aqui é prognósticos, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Então, primeiro é o pré-conhecer, não é o determinar, e sim o pré-conhecer. Primeiro ele pré-conhece, aí uma vez que ele pré-conhece, para aqueles que ele pré-conhece, conhece de antemão, ele predestina. A predestinação é para aqueles que Deus pré-conheceu, que são salvos. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Maravilhoso. Então isso aqui vai ficar disponível, todo esse conteúdo que eu acrescentei, tá? A declaração de fé, somente a declaração para a gente guardá-la. A predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação. A predestinação que a gente leu ali, nunca na Bíblia você encontra texto que fundamente a ideia de que Deus predestinou pessoas ao inferno. Nunca. Pode procurar, não tem. Você nunca tem texto onde Deus predestina pessoas ao inferno. Mas sim, ele pré-conhece, porque ele tem a presciência, aqueles que ele pré-conhece como pessoas que aceitam a salvação ofertada, a eles ele predestina. Ele predestina sempre a salvação, nunca a condenação. Porque, na verdade, ele disponibiliza a todos salvação. Todos têm salvação disponível. Veja, é tão lógico isso, que quando chegar no dia do juízo final, ele vai requerer de todos aqueles que não aceitaram Cristo como Salvador. Por quê? Porque foi ofertado. Então, o juízo será justo. Deus é justo. Então, o que acontece? Muitas das vezes as pessoas querem se agarrar à teologia e não olhar para a Bíblia, para a justiça de Deus. Apenas a salvação, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus, estando relacionada à presciência de Deus. Portanto, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal
e perseveram até o fim. A predestinação do crente leva-o a ser conforme a imagem de Cristo. Assim sendo, todos somos exortados a perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Muito bem. Vamos lá, estamos chegando no final. Aguenta aí. Essas características agora. Por isso que eu peguei, li aqui e pus lá, para poder ficar resumido e a gente ir direto na fonte. Deixa eu controlar meu tempo. E vou terminar com imagem ainda. Sabedoria de Deus. Vamos lá. Quando ele fala de sabedoria, eu quero pegar só o comecinho, que é interessante aqui, ó. Página 73. Pega aí comigo. Página 73. Sabedoria. Olha o que diz, ó. A sabedoria é uma das perfeições de Deus que faz parte de sua onisciência. A palavra inteira está pulverizada dessa verdade, da sabedoria de Deus, né? O Salmo 147, 7 declara que não há limites ao seu entendimento. Em Provérbios 3, 19 ao 20 lemos: o Senhor pela sabedoria fundou a terra, pelo entendimento estabeleceu o céu, pois pelo seu conhecimento se fendem os abismos e as nuvens destilam o orvalho. Veja outros textos que ele traz como referência. Eu quero citar só esse, ó, Jeremias 51, 15. Mas foi Deus quem fez a terra e o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Se as pessoas elas entendessem e se elas se submetessem à palavra de Deus, nós nos livraríamos de muitas heresias. Algumas heresias, por exemplo, relacionadas ao neopentecostalismo. Tem pessoas que tratam Deus, o Deus bíblico, como se fosse qualquer entidade da Umbanda ou da Quimbanda, tá certo? Ou qualquer Deus pagão. Por que eu digo isso? Porque muitos deuses pagãos, tá certo? Da mitologia grega, romana, do zoroastrismo, celtas, ou entidades africanas, Exu, outras aí mais, o que acontece com eles? Eles são manipuláveis. Você manipula eles. Inclusive a arqueologia, ela descobriu muitos artefatos por meio dos quais as pessoas tentavam manipular os deuses. Eles faziam pequenas estatuetas e se aquela deidade, por exemplo, um deus da natureza, da vegetação, aí a colheita foi ruim, né? Estragou, deu praga e tudo mais. O que eles faziam? Eles enterravam a imagem daquele Deus de cabeça para baixo, né? Até aquele Deus resolver o problema. Quando ele resolvesse, aí tirava e colocava no templo de novo, tentando manipular, né, um ser, uma entidade espiritual por meio dessas práticas. Isso é o fundamento para todas as práticas mágicas, todas, que hoje chega para a nossa atualidade como as chamadas simpatias. Aí faz uma simpatia para isso, simpatia para o namoro, simpatia para o casamento, simpatia para ganhar dinheiro, simpatia para isso, para aquilo outro. São todas tentativas de manipular as deidades. Agora, eu estou falando disso para vocês por quê? Porque essa praga está entrando na igreja, principalmente através de muitos movimentos neopentecostais, que tem uma liturgia fora da ortodoxia bíblica. A liturgia desses caras surge da cabeça deles. É uma revelação, é um sentido de Deus, é um não sei o quê, e a partir dessas coisas eles vão inventando campanha, vão inventando pregações, as coisas mais loucas possíveis. O cara abre texto bíblico, leu lá, Salmo 71, diz alguma coisa, Salmo 71 que eu não lembro, a irmã Dorinha que tem memória boa para isso, mas diz né, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, muito bem, campanha do Salmo 71, se você depositar R$71 até as 6 horas da tarde, acontece tal coisa. Não é R$72, não é R$70, é R$71, porque é a campanha do Salmo 71. Qual é a diferença de fazer isso e pegar o Buda, pôr num copo cheio de arroz e pôr moeda? É a mesma manipulação, meu querido. Colocar o santo de cabeça para baixo para poder casar. Casar é a mesma manipulação, tá certo? Mesma coisa, deu certo. É a mesma manipulação. Então quando você vê essas manipulações, isso é fruto do quê? Isso é fruto de não conhecer
atributos básicos de Deus, atributos naturais de Deus, sabedoria. Deus sabe de todas as coisas, amém. Se Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe até o que eu estou pensando ainda em fazer, sabe antes de eu pensar. Se Deus sabe das coisas antes de eu pensar, como é que eu vou conseguir manipular Deus? Como é que eu vou conseguir, por exemplo, voto, apressa-te, ó Deus. Por quê? Porque Davi diz no Salmo, apressa-te, ó Deus, em me socorrer. Davi está clamando para Deus. Aí alguém cria uma campanha, voto do apressa-te, ó Deus. Deposita, chegou o dinheiro, caiu na conta. Aí lá no céu, o anjo avisa, Deus, caiu, tá aqui, ó, saldo positivo, certo? Aí Deus, é verdade, a bênção dela ia chegar daqui a 1 ano, mas como ela depositou, então puxa para cá, vai ser agora. É sério isso? Alguém tem como fazer Deus se adiantar, Deus se apressar? Não dá. Só quando você não conhece os atributos de Deus, você pensa uma idiotice dessa. A sensibilidade de Deus, pode falar. Mas assim, Deus sabe o que a gente está pensando. Sim. E o que a gente vai pedir, mas ele perguntou, o que queres que eu te faça? Ele abriu a oportunidade. Agora... Ele foi até Jesus e... Exatamente. Quando a gente olha para esses... Jesus já sabia o que ele estava. Já sabia. Quando a gente olha para esses textos, você tem que ler a Bíblia concatenada, num todo. Jesus diz, o que queres que eu te faça? E na presciência de Cristo, ele já sabe, que é aquilo lá, ele estava com forma humana, mas ele também é Deus. Sim. Então ele sabe. E aí quando ele abre essa questão, para nós é uma incógnita. Nossa, o que será que ele vai dizer? Para Cristo não. Tanto que os fariseus, pensando coisas acerca de Cristo, e Cristo olha para eles sem ter dito nada e diz, por que cocheais em 2 pensamentos? Os fariseus, como assim? Uma coisa que a gente falou na nossa mente. Eu pensei aqui. E Cristo já, por quê? Por causa das características dele como Deus, né? Então, a presciência divina. Quando você olha para esses textos, você entende melhor. Você fala, ele abriu para a oportunidade, mas ele já sabe qual é a opção. Quem me tocou. Porque de mim saiu virtude. Maravilhoso, maravilhoso. Aí você tem a sensibilidade. Ó. Então o Senhor, seu Deus, abençoará o que suas mãos fizerem, os filhos de seu ventre, a cria de seus animais, as colheitas de sua terra. O Senhor se alegrará, a sensibilidade. Aí entra antropopatismo. Nós nos alegramos, né? Devido a alguma notícia boa, consequência de alguma coisa assim. Mas essa nossa alegria limitada é uma descrição para a alegria perfeita de Deus. A alegria de Deus é maior. Tanto que Isaías, Deus diz, né? Meus pensamentos são maiores do que os vossos. Você está querendo sair? Sair não é nada. Eu estou querendo algo muito melhor para você. Então é melhor você aceitar o meu plano, que é muito melhor. Essa é a distância, né? Então Deus se alegra. E Moisés está declarando aí porque Deus, de fato, o inspirou a dizer, se você obedecer a Deus, Deus vai se alegrar com você e vai te abençoar. A imutabilidade. De fato, eu, Senhor, não mudo. Por isso vocês... descendentes de Jacó não foram destruídos. Malaquias 3:6 linka esse texto aqui com o que é dito lá na frente pelo apóstolo Paulo, que ele diz assim, se nós formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. É característica da natureza de Deus, essa fidelidade. Então, é como diz assim, a pessoa tem um vizinho, o vizinho sacaneia ele, vai lá e rouba uma coisa dele. Aí diz assim, me roubou? Peraí que eu vou dar um jeito. Ele vai lá e rouba outra coisa dele também. Aí fica essa coisa, sabe? Não, então um roubou o outro, pagou, né? Tá uma dívida pela outra. É exatamente esse pensamento que não cabe para Deus. Você foi infiel, você foi pecador, você foi promíscuo, você envergonhou o nome de Deus. Deus agora também vai aprontar com você. Não. Deus continua sendo santo do mesmo jeito. Deus continua sendo fiel do mesmo jeito. E às vezes o camarada está com pecado mais do que piolho, mas mesmo assim a misericórdia de Deus protege. Aí quando chega mais para frente, ele se cai em si, que nem um filho pródigo, se conscientiza e se arrepende. E Deus pega ainda e lança seus pecados no mar do esquecimento. Deus determina a si mesmo esquecer-se daqueles pecados. Tanto que é capaz de você chegar para Deus e falar, Senhor,
me desculpa aí por aquele negócio que eu fiz, tá? Deus falou, como assim? Deus determinou a si mesmo, não, isso não está mais diante de mim, tá? Perdoei, acabou. Então você tem essas características muito impressionantes. A imutabilidade de Deus só existe dentro do plano da presciência, da onisciência, por meio da qual você tem, Deus já sabe de todas as coisas, então tudo que está acontecendo, Deus não se surpreende com nenhuma delas. Então, você fez isso? Eu sei, meu filho, né? Aí cabe a você agora, né, pelo meio do plano da redenção, da salvação, do arrependimento, se consertar e voltar para a minha misericórdia, voltar para a minha comunhão, porque se você não voltar para a minha comunhão, vai vir a minha ira. Por enquanto é a minha longanimidade, depois vai vir a minha ira. Então se você não mudar, né, você vai ser atingido pela ira de Deus. Deus está punindo um aqui, a sua ira está caindo. Está sendo misericordioso ali com outro que se arrependeu. Está sendo benevolente ali com o fiel. Mas é o mesmo Deus com a mesma ação simultaneamente, ao mesmo tempo. Essa é a questão. Quando eu não posso ao mesmo tempo, senão seria bipolar. Eu estou feliz e triste ao mesmo tempo. Eu estou sendo misericordioso e justo. Eu dou o dinheiro, mas eu puxo de volta. Eu fico naquela. Por quê? Porque eu sou uma pessoa singular, única e limitada, no tempo e no espaço. Então eu sou isso ou sou aquilo. Mas Deus não. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então, quando Deus manifesta essas características, Ele manifesta elas plenas, totais e simultâneas. Deus está punindo um indiano, está abençoando um japonês, punindo um japonês e abençoando um africano, tudo simultaneamente. Agora está acontecendo muitas ações de Deus simultaneamente. Deus está com o seu espírito aqui, nos capacitando a entender um pouco, né, da sua natureza, simultaneamente, tá certo? Tudo em Deus com essa perfeição, essa simultaneidade. Por que as coisas mudam? Toda mudança indica um estado de instabilidade, tá certo? Sendo que alguns estão evoluindo e outros involuindo. São características nossas. Aquilo que eu falei lá atrás sobre a questão de Deus ser imutável, tá certo? E Deus ser a causa não causada. Aonde você vê, por exemplo, a partir da ciência, falando só de ciência, você tem Big Bang, quando a singularidade começou a se expandir, e você tem o princípio da entropia, na qual as coisas começam a se expandir, depois a energia começa a se dissipar e as coisas começam a entrar em degradação, em caos. Então você tem exatamente essa realidade para a criação, a natureza. A natureza tem essas características, então isso é próprio nosso, essa mudança, esse enfraquecimento, esse desânimo. Você começa animado com alguma coisa, daqui a pouco você enjoa e você não quer mais saber. Característica nossa, né? A nossa questão limitada. A imutabilidade de Deus e o livre-arbítrio humano. Pela sua onisciência e presciência, Deus não pode ser surpreendido, mas por ter conferido liberdade ao homem, não tem como ser responsabilizado pelo pecado. Deus é imutável e presciente, sabe todas as coisas. Mas Deus, na sua soberania, concede ao homem liberdade. Toma escolhas, te dê inteligência, te dê razão. Para quê? Para fazer uma boa escolha. Mas você tem liberdade. Você pode fazer uma escolha pelo bem ou rejeitar, ou se fechar, né? Se tornar desobediente, como Adão veio se tornar, né? Não tem como ser responsabilizado pelo pecado, sendo verdadeiramente responsável pelo plano de resgate do pecador, o plano de salvação. Aí sim, Deus proporciona meios para o homem se salvar, se arrepender, preparando de antemão o plano salvífico aos que se arrependerem, sendo esses de antemão já conhecidos por Deus, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, por causa da presciência de Deus em relação a ele, tá ok? Deixa eu ver aqui, muito bem, vamos lá. Passagens bíblicas onde supostamente Deus se arrepende, já tratamos disso em antropopatismo, mas veja só, Deus não erra, assim o que a Bíblia chama de arrependimento de Deus não tem a ver com a correção de uma suposta atitude errada de Deus, e sim de uma verdadeira alteração por parte do comportamento humano. A mudança está do outro lado da mesa, que o tornará digno da ira ou da misericórdia. Deus é ao mesmo tempo ira e misericórdia. O que você quer? Você quer a ira de Deus ou você quer a misericórdia de Deus? Cometa pecados e não se arrependa, aí vem a ira. Agora se arrependa e se reconcilie, aí vem a misericórdia. Tá ok? Deus é as mesmas coisas
ao mesmo tempo. Diante da mudança no homem, é que haverá uma justa punição ou a bênção de Deus, em função da mudança humana e não divina, pois Deus não, coloquei ali, Deus não muda, pois Deus não muda, é o mesmo Deus que abençoa e o mesmo Deus que pune com justiça. Maravilhoso, tá ok? Estamos caminhando para o final. Atributos morais de Deus agora, qual é a página? Aqui, ó, a última já, ó. Atributos morais de Deus: santidade, tipo de santidade, justiça de Deus. Vamos lá. Que página? Página 78. Atributos morais de Deus, último capítulo. Que aí a gente, pegando por ali, a gente vai direto na essência aqui da coisa. A santidade de Deus. A santidade de Deus, tá certo? O que diz o texto? Ó? Santidade de Deus. De todos os atributos de Deus, o que mais se destaca na Bíblia é a sua santidade. Talvez seja porque ela expressa a plenitude de seu caráter moral, ou porque é isso que ele mais deseja ver nos seres humanos. Tudo quanto podemos falar da infinita santidade de Deus é em relação à nossa finita santidade. Infinita santidade de Deus, nossa finita santidade. Não podemos ir muito além, por ser parte intrínseca de sua perfeita natureza. A santidade de Deus é desmedida, como desmedidos são todos os seus atributos. Então são muito maiores, muito superiores. Santidade, olha o que a Bíblia diz, ó. Isaías 6,3. E proclamavam uns aos outros: Santo, 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 Pai, Filho, Espírito. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Tipos de santidade, o que ele explica? Você tem a santidade absoluta e a relativa. Absoluta é Deus, tá certo? O pináculo da santidade. A santidade referencial para todos nós. E a relativa, aí vem níveis de gradação. Você tem, por exemplo, hierarquia angelical, serafins, que são os fumegantes, seres de fogo, que estão em volta do trono de Deus, clamando santo, santo, santo. Então você tem um nível de glória, vamos dizer assim. Aí você tem querubins, que são anjos tronos. Você tem arcanjo, tá certo? Alguns colocam arcanjos. Inclusive até na declaração de fé tem arcanjos. Então Miguel é o que a Bíblia diz, mas é admitida a ideia que pode haver outros arcanjos. Aí descendo, anjos de modo geral, que são mensageiros, aqueles que de fato vêm até nós, se comunicam conosco e interagem conosco, os anjos. Você está vendo uma gradação. Aí chega ser humano. Aí no ser humano você tem níveis de santificação. Pessoas que mais se libertam, tá certo, do mundo à sua volta e emergem no mundo de Deus. Por exemplo, preguei terça-feira passada, Enoque. Enoque andou com Deus e não foi achado entre os homens. Que negócio extraordinário foi esse? O homem mergulhou em Deus, emergiu, tá certo, no relacionamento com Deus. E Deus falou: não, vem para cá. Levou, não foi achado mais, tá ok? Elias foi tomado, aí não foi tomado pela carruagem de fogo, ele foi tomado num redemoinho. Aí é uma frase que se dizia: carros e carruagens, ou seja, força de Israel, né? Poder de Israel, que era o que? Um equipamento militar, carro, tá certo? E cavalo de guerra. Então é uma frase. Profeta que não baixou a cabeça para cá. Né? Exatamente, foi intransigente. Se caminhou para lá, mas ele não. Né? Isso mesmo, foi intransigente na santidade de Deus. Então ele de fato foi diferenciado. Então, pois é, foi diferenciado. Aí você tem tipo de santidade. Aí duas coisas que eu acho que são exemplos maravilhosos são níveis de pureza. Você tem, por exemplo, dos elementos, pureza da luz. A luz ela pode penetrar pela janela e atingir um local mofado e eliminar aquele mofo. Então alguém abre uma cortina entre o sol, aquele mofo é dissipado, sem que a luz se contamine com aquele elemento contaminante dali. Ou você pode pegar um balde d'água, talvez uma água de uma fonte muito pura, não tem impurezas e tal, mas quando você joga aquela água para lavar o ambiente, pronto, aquela água está contaminada com aquela sujeira. Enquanto a luz interagiu sem contaminar, a água se contaminou. Então a pureza da luz é Deus, a pureza da água é a nossa santidade.
Nós podemos ser muito, se purificar muito, santificar, se consagrar, mas nós somos facilmente contaminados, enquanto que Deus não pode ser contaminado. Cristo tocava no leproso e a lepra não pegava nele, porque ele não era alérgico ao pecado. O pecado não podia contaminá-lo, tá certo? O pecado não o contaminava. A justiça de Deus. Olha aí. Agora que o temor do Senhor esteja sobre vocês, julguem com cuidado, pois com o Senhor, julguem com cuidado, pois com o Senhor, o nosso Deus, não há injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Aí quando você vê a justiça de Deus, uma das coisas que surpreende a justiça de Deus, que o crente às vezes é pego nela. Deus é tão justo, tão justo, tão justo, que às vezes Ele é a favor, certas ocasiões, certas vezes, a justiça de Deus às vezes ela trabalha em favor de certos incrédulos e contra certos crentes. Tem certas ocasiões em que o crente, tudo bem, ele é crente, não é que Deus vai lançá-lo no inferno, condená-lo, não, mas ele está errado em certas questões. Por exemplo, certas questões da vida cotidiana, a pessoa foi injusta em alguma coisa, né? Ela, por exemplo, questão trabalhista, não remunerou corretamente. Ele é crente, é um servo de Deus, mas foi injusto. E o ímpio trabalhou honestamente, tinha que receber. Então o que Deus vai fazer? Deus não vai ficar do lado do seu servo só porque é o servo dele, ok? E não, que nem aqueles compadres e comadres, né? Fica um defendendo o outro. Às vezes o cara está errado, mas defende porque é parente e tal. Não, Deus é justo. Deus é perfeita justiça. Então existe sim situações em que Deus julga favorável a uma pessoa que é um incrédulo e desfavorável a um crente, porque o crente naquele momento foi injusto. E aí ele tem que tomar aquela lição para ele e aprender com Deus, que Deus é perfeitamente justo. Justiça de Deus, castigo corretivo. Ele dá dois exemplos. Diante da justiça de Deus você tem castigo corretivo e punitivo. Corretivo: repreendo e discipulo aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Apocalipse 3:19. Punitivo: sabemos que tudo o que a lei diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob juízo de Deus. Então você tem aqui castigo, é castigo de Deus diante da sua justiça, mas é corretivo. Eu castigo, eu repreendo e açoito a todos que recebo por filho. Se vós não sois repreendidos por Deus, é porque sois bastardos, não filhos. Se Deus tem alguém por seu filho, ele tem padrões elevados, ele é justo, tá certo? E ele repreende. Se necessário for, repreende duramente um servo dele. E fica até a favor de pessoas que nem são servos deles. Mas por quê? Porque ele é justo. Aí entra um castigo corretivo. Por quê? Deus está fazendo isso como meio da pessoa se conscientizar e se reerguer. Aí existe o castigo punitivo, que é em relação àqueles que rejeitam Deus, e Deus terá juízo condenatório sobre eles, que é o que Paulo falou, para que a lei condene, ou seja, a lei aponta o que é certo e condena o que é errado. A lei não salva ninguém, a lei só aponta o padrão de Deus. O padrão de Deus é esse: todos estão fora do padrão de Deus, todos estão condenados, podendo ser salvos pela graça em Cristo Jesus. A lei só faz isso, só aponta qual é o padrão de Deus e mostra que todos estão fora do padrão de Deus. Aí aqueles que não aceitarem a salvação pela graça estão debaixo de juízo. Aí Deus vai trazer juízo condenativo. Não haverá processo de restauração, e sim condenação eterna para aqueles que não aceitam a Cristo. Bondade de Deus: bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Salmo 25:8. Olha para quem ele mostra o caminho. Vocês perceberam? Ele mostra o caminho para pecadores. O que é isso? Isso é graça preveniente. Deus está interagindo com pecadores, está interagindo com pessoas que não têm amor por Ele, que não o adoram como Deus, que não o reconhecem como Deus, mas Deus está apontando para eles o caminho, mostrando para ele meio salvífico, mostrando Cristo, apontando Cristo. A paciência: passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassível e misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade. A situação do Êxodo:
no qual o povo muitas das vezes desagradou Deus, desobedeceu a Deus, mas Deus foi compassivo. Compassivo. Agora, essa questão da paciência de Deus, qual é a dinâmica dela? Qual é o cuidado que a gente tem que ter? Tem limite. Então, tem a medida disso. Aí quando a pessoa atinge essa medida, aí onde entra às vezes uma punição dura de Deus, um castigo corretivo, tá ok? E se a pessoa mesmo diante do castigo corretivo, ela se mostra em dura serviço, ela não aceita a repreensão de Deus, aí vem castigo punitivo definitivo, aí vem juízo, Faraó. E Deus inclusive endureceu o Faraó para mostrar a sua glória, tá ok? A paciência, misericórdia, todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Efésios 2,4, Paulo falando acerca dos Efésios, da misericórdia de Deus, né, que alcança todas as pessoas e que ultrapassa todos os limites humanos. Então, é como diz, aonde abundou o pecado, Paulo em Romanos, aonde o pecado abundou, superabundou, né, a graça. Então Paulo disse, olha, tudo bem, a pecaminosidade humana está enorme, está terrível, mas a graça de Deus é super abundante, ou seja, a graça de Deus ultrapassa todos esses limites aí, todo o pecado, né? O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, isso é misericórdia abundante de Deus. Olha só, misericórdia de Deus, misericórdia e a graça, deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos, Efésios 2:5. Então, a interação, a misericórdia de Deus, ou seja, Deus tem todo o direito, Deus tem toda a possibilidade, toda a liberdade de juízo. Eles são todos condenáveis, só que Deus está guardando o juízo, está retendo o juízo. O juízo não está sendo aplicado. O que ele está aplicando? Misericórdia. Aí o juízo de Deus, tá certo? Para que a pessoa chegasse até ele, a dívida fosse paga, o juízo caiu sobre Cristo. Cristo recebeu o juízo divino nele e imputa a nós as suas obras de santificação. Aí nós temos o meio pelo qual o juízo que era para nós caiu sobre Cristo. E nós somos salvos pela sua graça, pelo seu favor imerecido. Não mereço, mas sou atingido por essa graça, né? Essa misericórdia de Deus, esse dom é pela graça. A misericórdia no Antigo e no Novo. A misericórdia e a graça divina atinge a humanidade em todas as épocas, transcendendo as dispensações. Não tem essa questão, no Antigo Testamento era só juízo. Não, já era graça. Agora, a graça de Deus no Novo Testamento é superabundante. No Antigo Testamento você tinha a graça de Deus e a promessa da vinda do Messias. As pessoas tinham que aguardar e esperar pelo Messias. Veja, o que nós temos pela frente? Nós temos isso aqui, misericórdia e graça, já li. Amor, pronto. O que nós vamos fazer? Estamos na página 86. Como faltou muita gente hoje não vai ser aplicada a prova. Vai ser aplicada na aula que vem, no começo da aula. Vai começar a aula, nós vamos falar sobre amor de Deus, que eu já estou vendo vocês muito cansados. Então eu vou ter misericórdia de vocês, só dessa vez, tá? Então a gente vai retomar na página 86, já avançamos extraordinariamente, meu Deus, glória a Deus. Vale a pena, viu? Cansa, mas aqui vai ter um andamento muito mais rápido. Agora no segundo sábado. Isso, segundo sábado. Segundo sábado, página 86, a gente vai falar de vontade de Deus, também, tá tudo pronto já, viu? E veracidade de Deus, tá? Amor, vontade e veracidade. Aí fecha com os nomes de Deus. O nome de Deus... Deixa a boa pro final, então. E passa